Se você ganha pouco, vive sem dinheiro e acha que nunca vai mudar esse roteiro na sua vida, eu acho que esse vídeo é pra você. Então, fica aqui comigo e bora lá pro vídeo. Eu também achava, gente, que eu nunca iria sair disso, sabe? Eu também achava que minha vida nunca iria mudar. Até que, estudando um pouco mais, buscando um pouco mais sobre a minha vida financeira, né, o caos financeiro que eu vivia, eu percebi que o problema não era o tanto que eu ganhava, e sim como eu administrava esse valor, entende? Muitas vezes o problema não é em ganhar muito ou em ganhar pouco, né? É saber administrar, né, para cada coisa o valor. Eu sempre acreditei que o problema estava no valor que eu recebia, mas quando eu comecei a ter organização e responsabilidades com as minhas contas, né, eu comecei a perceber que eu poderia ter mudado isso há muito tempo, mas isso começa na nossa mentalidade, tá? Então, assim, a primeira coisa que você vai ter que trabalhar é o seu psicológico. Como assim, Ida? Bom, gente, eu comecei do extremo zero, mostrei pra vocês a minha realidade aqui, desde o início, e logo de início, a minha expectativa com esse canal era sair das dívidas. Tanto é que, se vocês olharem, né, no meu perfil, marca aí, né, cansei de contar moedas e viver sempre devendo. Então, assim, o meu papel principal criando esse canal foi isso, sair das dívidas, né, começar do extremo zero, né, pagando essas contas, se livrando dessas contas, e hoje em dia posso dizer para vocês com toda a convicção do mundo que o meu objetivo agora não é sair do vermelho, pagar contas que estão negativadas, e sim, eu tenho outro propósito agora. Por quê? Porque graças a Deus eu saí desse patamar, que era as dívidas, que eram as contas, que eu pensava que eu nunca iria me livrar delas, e eu me livrei colocando essas estratégias em prática, que eu vou falar tudo pra vocês, e eu tenho certeza que vocês vão se livrar dessas contas também. Eu tenho certeza que vocês também vão chegar em um patamar que vocês vão falar, graças a Deus eu saí do extremo zero. Quando eu comecei, gente, eu era uma pessoa analfabeta na educação financeira. Como assim? Eu não sabia absolutamente nada, eu não tinha a menor educação financeira, não tinha. Eu não sabia se eu podia comprar uma coisa, se eu podia comprar aquilo, se eu teria o dinheiro, se aquilo caberia no meu orçamento, eu não tava nem aí. Então, assim, muitas vezes o problema não tá no tanto que você ganha, né? O problema não é não ser rico, o problema é saber como administrar o que você tem, né? Muitas das vezes a gente acha que, se eu tivesse dinheiro, se eu fosse rico, eu resolveria muitos problemas na minha vida, e talvez não, porque a pessoa mais rica, se ela não souber administrar, ela volta a ser pobre novamente, né? Então, assim, isso começa quando você começa a trabalhar a sua educação financeira. E o papel da educação financeira é basicamente isso, lhe ensinar, né, os parâmetros que você tem que seguir para que você tenha tranquilidade, para que você tenha paz, porque eu tenho certeza que se vocês estão nesse vídeo, você também já passou por isso ou tá passando e quer se livrar desse momento assim caótico, porque realmente, gente, não é legal. E eu digo pra vocês porque, assim, isso sempre foi uma coisa que me afetou muito, muito, muito mesmo, sabe? Durante anos da minha vida. E quando eu criei esse canal, que eu acho que foi o meu primeiro vídeo, ou foi o segundo, não sei, mas eu acho que foi o primeiro que eu criei, eu sempre gostei de falar sobre isso, só que eu tinha um pouco de vergonha, porque, sei lá, eu achava que eu não ia achar um público que entendesse o que eu tava passando, sabe? E o primeiro vídeo que eu postei nesse canal foi falando que a idade dos 30 anos, né, a idade do sucesso e tal, e foi onde surgiu
né? O meu pensamento de falar, quer saber? Eu vou colocar minhas contas em dias, né? Vou deixar tudo ok e eu vou mostrar a minha realidade pro pessoal. E foi o que eu fiz. Tanto é que eu mostrei inúmeros exemplos aí pra vocês. Dívida que, tipo, era dinheiro que eu achava, assim, que era impagável. Comecei... caixinhas junto com vocês aí do extremo zero, desafios do extremo zero. Então assim, a gente vai continuar fazendo isso por aqui, tá, gente? Porque isso incentiva demais, tanto a mim quanto a vocês, certo? E assim, o papel da educação financeira é exatamente isso, é você saber se educar, certo? É você ter um controle da sua vida financeira, é você saber pra, né, se aprender a se pagar, a pagar as suas contas, a parar de querer viver com essa, sabe, com essa coisa de ficar maquinando o seu juízo, de você ficar, meu Deus, tô preocupada que o mês já tá chegando tal dia, eu tô com tal conta atrasada, eu não tô tendo dinheiro. É para você aprender a ter controle da sua vida financeira. Assim como todas as áreas da nossa vida precisa ter um controle, a vida financeira não é diferente. Você precisa ter esse controle da sua vida para que você possa organizar, gente, porque a desorganização, ela faz qualquer pessoa ficar assim, fora de si, certo? Então assim, e a vida financeira não é diferente. Eu acho assim que a vida financeira é uma das coisas que mais mexe com o ser humano, sabe? Você tem que saber para onde o seu dinheiro tá indo. Você precisa fechar esse ralo, né? Para quando essa torneira, você abrir essa torneira, a água não ir toda por água abaixo. E isso eu não tô falando sobre água, vocês estão entendendo que eu tô falando sobre o dinheiro, né? Vocês têm que tampar esse ralo, né? Vocês têm que saber para onde o dinheiro de vocês está indo, certo? Você tem que ser consequente, tá? Você tem que saber o que você tá fazendo, porque a pessoa inconsequente, que não sabe o que tá fazendo, que não sabe para onde o dinheiro tá indo, essa pessoa ela só vai sofrer durante a vida inteira. E eu falo isso para vocês com propriedade, porque eu passei por isso, sabe? Hoje em dia eu tô mais tranquila falando pra vocês aqui, em questão assim de dívidas. Graças a Deus eu não tenho mais esse montante de dívida, que eu penso, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu vou perder o sono. Eu já passei tanto por isso, gente, medo de eu não conseguir dar conta, medo de não conseguir pagar, pra mim ser bem sincera pra vocês, medo de negativar o meu nome. E eu acabei fazendo isso, né? Então, assim, é um lugar que eu fui e eu não quero voltar nunca mais, né? Eu quero ter sossego e paz, porque, assim, gente, é uma coisa de outro mundo quando você tem educação financeira. E a educação financeira, quando você não tem ela, muitas vezes você acha que é difícil, que é uma coisa impossível, e não é. Você tem que aprender a lidar, você tem que aprender a administrar, tá? Por mais pouco que seja, você sabendo administrar, esse pouco vai se tornar muito. Da mesma forma que uma pessoa que ela tiver muito dinheiro e não souber administrar e gastar à torta e à direita sem saber para onde que tá indo, ela vai acabar indo pro vermelho, vai acabar na lama. E é isso que acontece. Você tem que aprender a fazer o pouco que seja ficar positivo ao seu favor e não negativo, certo? Então assim, é uma das coisas que eu digo pra vocês, pesquise sobre o assunto, e tipo assim, vai assistir um vídeo de besteira, de comédia, enfim, que a gente tem que ter vários momentos na vida da gente, né, gente? Não é tudo só achar que é isso, que é aquilo, não é. Mas você tem que se centrar, tá? Se organizar em falar, não, eu vou tirar 1 hora do meu dia, meia hora do meu dia, 10 minutos para me estudar um pouco sobre isso. Gente, quando eu comecei esse canal, eu assisti não, que eu assisto até hoje, né, vídeos, né, coisas que me motivem, ao invés de você estar numa plataforma só olhando coisa que não faz sentido, que você não vai ter nenhum aproveito. Tente aprender um pouco mais sobre isso, tá? Porque isso é importante. A primeira pirâmide, a primeira parte da pirâmide para você ter uma educação financeira é você aprender, estudar um pouco mais sobre isso, ter curiosidade. Eu, sinceramente, gente,
ainda tô nessa coisa de tipo, aprender um pouco aqui, eu tô ali. Lógico que eu nunca vou saber tudo, porque eu não sou, né? Eu não sou essa pessoa, né? Digamos que eu tô aqui pra aprender junto com vocês também. Eu fico muito feliz quando vocês dão um feedback de vocês aí, que fala sobre o que vocês também tá passando. Eu sinto essa conexão porque tem alguém que tá assistindo e tá entendendo pelo que eu tô passando. Então, assim, se você também sente algo do tipo, deixa aqui nos comentários, tá bom? Pra mim poder ver que vocês estão aí do lado, né, daí, entendendo isso que eu tô falando. Mas assim, não é você já querer começar a ter uma educação financeira e já querer comprar ações, já querer entender. Comece do pouco, gente. Comece, tipo assim, se interesse primeiro pelo que você precisa atender. É tipo assim, pelo que você precisa entender, sabe? Não é você já querer ir aprender sobre dividendos, sobre ações, sobre isso, sobre aquilo. Gente, tem pessoas que, né, começam a estudar sobre Bitcoin, sobre essas coisinhas. Eu, particularmente, ainda não procurei ir para esse lado. Por quê? Porque, gente, a cabeça da gente precisa funcionar com a organização. Não adianta eu querer aprender tudo agora e, tipo assim, isso virar uma bola de neve, eu não conseguir... Como é que eu falo pra vocês? Eu não consegui entender nada, né? Vamos começar pela base, que é o mais interessante, né? E os 3 pilares, gente, mais importantes para você começar a ter uma educação financeira é o seguinte: anotar tudo, tá? Seja em uma, como que eu posso dizer, em uma planilha. Essa planilha no começo, vocês vão achar que é um bicho de 7 cabeças, mas não. Essa planilha é um caderno que você tem. Eu tenho um caderninho, tipo, o caderno eu anoto o que eu preciso pagar para poder depois eu somar e ver tudo. Enfim, desculpa, gente. Então, assim, no começo você vai ter que ter o quê? O controle do dinheiro, né? Porque o dinheiro, se você não controla, ele some. Você acha que você perdeu. Hoje em dia não, né, que a gente usa mais essa questão de Pix, dá pra você ver no extrato no que foi que você gastou. Mas quando não existia Pix, eu lembro que, tipo, às vezes eu pegava um valor e aí depois eu falava, meu Deus, eu perdi o dinheiro. Mas não foi que perdeu, você não teve o controle da situação, você não teve o controle financeiro daquele dinheiro. Então, assim, quando você é uma pessoa que controla, né, você tem ali uma planilha para você anotar, para você saber o quanto, né, que tá, para você ter uma noção do valor que você tem de positivo e o valor que você tem que pagar, né, para você ter, assim, você ter o controle do seu bolso. A verdade é essa. Então, assim, a primeira dica é essa: você vai ter que ter controle do dinheiro. Outra coisa que eu sempre falo aqui, vocês vão ficar careca de saber, porque assim, eu falo isso em todos os vídeos, assim, a parte crucial para mim começar a ter uma educação financeira, que é o que? Anotar tudo, contas fixas, gastos supérfluos, e esses gastos supérfluos, vamos colocar assim, ó, aprenda, a partir de hoje, vocês fazem, eu vou fazer uma anotação com vocês, eu vou ver se eu consigo estar fazendo nesse mês ou no próximo, vamos ver. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o seguinte: você vai pegar um caderninho, né, colocar compras não, mês de... A gente tá em que, gente? Março. Mês de abril. Você vai colocar todas as contas que você precisa pagar do mês de abril. Contas fixas, por exemplo, internet, energia, aluguel, mercado, enfim, gasolina do automóvel. E aí você vai colocar todas as contas fixas. Nessas contas fixas você vai dar um cheque, que é contas que você tem que pagar. Essas contas são necessárias para sua sobrevivência. A gasolina do automóvel que você precisa para poder ir trabalhar, ou o vale transporte que você precisa trabalhar, para poder sair, deslocar, né, para ir trabalhar.
A conta de energia, que se você não pagar, você não vai consumir. A conta de internet, da mesma forma. Mercado é questão de sobrevivência, farmácia, enfim. Você vai colocar um check. Nessas contas supérfluas, você vai anotar absolutamente tudo, gente. Até o iFood que vocês pegou no final de semana, que foi um gasto supérfluo. Tipo, eu tenho alguma coisa na minha casa, então isso foi supérfluo. Não digo assim de vez em quando, porque é lógico que a gente não vai viver no mundo das cavernas, não é isso. Mas você vai ter que aprender a ter controle financeiro. Como assim? É o seguinte, você vai colocar o check nas continhas fixas, um check de ok, tá, gente? E as contas vermelhas, você pode fazer isso pelo celular também, porém eu prefiro na caneta mesmo, tá? Eu prefiro anotar, porque no bloco de notas eu não gosto muito. Então eu prefiro fazer essa planilha com um caderno normal. E aí, colocando um check nas contas fixas, nos gastos supérfluos, você vai colocar um xizinho vermelho, que você vai saber que aquela compra poderia ser evitada. Então você vai aprender, como eu falei nos vídeos anteriores, eu fiz até um vídeo relacionado a isso, né? 30 dias economizando, para você ver o quanto isso faz total diferença. Se você não assistiu esse vídeo, depois vocês dão uma maratonada aí para vocês ir lá assistir. Se esse vídeo estiver ajudando você de alguma forma, deixa o likezinho aí, tá bom? Pra fortalecer, deixa um comentário falando o que vocês acharam, se vocês estão passando por isso. Então assim, vocês colocando esse check verdinho nas contas fixas e esse xizinho vermelho nas contas supérfluas, nas compras, nas pequenas compras supérfluas que você acha que não vai dar nada, e quando você vai somar, você fica sem saber o que fazer. E aí vocês vão começar a economizar esses gastos supérfluos. No começo isso vai ser chato, porque tipo assim, sair da zona de conforto é muito ruim. Por mais que você fale, mas essa compra aqui não vai fazer diferença, faz total diferença, gente, porque são muitos gastos supérfluos. Eu falo pra vocês porque eu já passei muito por isso. Nessa semana, tipo assim, a educação financeira, você começa ela de casa. Muitas das vezes os nossos pais nos incentivam a ter educação financeira, e outras vezes a gente aprende isso no decorrer da vida. Porém, eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo esse final de semana. Eu fui para a igreja com as minhas filhas, com meu esposo, e aí eu levei, porque tipo assim, tudo é questão de rotina e educação. Eu fui para a igreja, levei as minhas filhas, e aí o que aconteceu? Eu expliquei que a gente iria para a igreja e não para o parque de diversões. Então, levei as meninas e aí eu expliquei: hoje não vai ter praça, hoje não vai ter pizza, hoje a gente vai pro culto e do culto a gente volta para casa, tá? Isso já é uma forma da gente ensinar os nossos filhos que não vai ser todas as vezes, porque isso mexe no seu, como é que eu posso dizer? No seu financeiro. Então assim, não tem como, né? Você tem que aprender os não da vida, para que muitas vezes a gente fica essa pessoa que não tem educação financeira porque a gente quer tudo no horário, tipo, na hora da gente, no momento da gente, e a gente acaba esquecendo que a vida não é dessa forma. A gente precisa se educar financeiramente. Então assim, importante que isso seja do início, né? Por exemplo, minhas filhas, elas falam muito, né, que quer comprar uma bicicleta, e elas têm o porquinho delas, né, digamos assim, o cofrinho. E aí um dia desses ela falou: mãe, eu posso pegar esse dinheiro para me comprar tal coisa? Eu falei: e aquela bicicleta que você falou que você quer muito? Se você for pegar o dinheiro, você vai acabar gastando e vai demorar mais para comprar essa bicicleta. Aí o que ela fez? Guardou e falou: não, eu quero a bicicleta. Então assim, tudo é questão de educação, gente. É de berço, é de casa. E se você conseguir ter essa educação financeira sem precisar levar tapa na cara da vida, melhor ainda, né? Então assim, anotar, como eu falei pra vocês, evitar gastos supérfluos, isso assim é primordial. Gente, eu falo demais. Outra coisa, quando vocês, foi como eu falei, gastar com consciência, né? Isso é gastar com consciência, você saber que isso não é necessário.
que isso não é uma coisa para sua sobrevivência, então pode passar. Muitas coisas a gente acha que tipo a gente tem, a gente precisa, a gente quer, e muitas vezes é pelo ego. A gente fala eu quero e não pensa, né? Não tem a consciência que gastar aquele valor vai lhe trazer uma consequência. E se fosse só uma consequência? Outra coisa, gente, comece a guardar, mesmo que seja pouco. Eu me lembro perfeitamente que quando eu comecei a me organizar, comecei a ter educação financeira, eu abri uma caixinha com R$ 5. R$ 5. E aí eu coloquei naquela caixinha R$ 5, e aí eu comecei a pagar as dívidas, comecei a me planejar para mim não fazer mais cagada do que eu já tinha feito, comecei a colocar um pouquinho lá, ou que seja 5, 10, 15, R$ 20, não interessa, coloca lá. Isso é um incentivo, né? Porque a falta de consciência, a falta do pensar faz você gastar por impulso. E muitas vezes a gente tem que entender que nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa. A gente precisa ter consciência, a gente precisa ser adulto para entender que a gente não é uma criança birrenta mais, que a gente pode, como foi o exemplo que eu dei para vocês, eu não vou criar uma criança birrenta que tem tudo que ela quer, ela precisa entender que nem tudo que ela quer é no momento que ela acha que tem que ser, entendeu? Então assim, uma das coisas que eu digo assim para vocês com muita propriedade é que vocês precisam, tá, ter uma reserva financeira. Eu digo reserva, gente, porque é o termo que a gente usa, mas se você tiver a sua conta lá, seja qual for, comece a ter esse estímulo, guardar 10, 15, R$ 20. Isso vai virar um hábito, vai virar a força de um hábito, que você vai, tipo, simplesmente você fala, não, eu preciso guardar isso aqui porque, né, isso é interessante, né? Então assim, isso vai ser a virada de chave. Você precisa fazer com que esse valor comece a lhe incentivar, porque muitas vezes o que a gente passa não é a falta de dinheiro, é a direção como a gente usa esse dinheiro, tá? O dinheiro ele precisa ter direção, você não pode atirar para todo lado, né? Você precisa ter uma direção para que você saiba administrar e organizar a sua vida financeira. E a educação financeira é isso, que você comece do zero. Tipo, bota R$ 5 lá na sua conta, aí mês que vem você pode colocar 20, melhor. Aí, porque assim, a gente tem uma mente muito... Às vezes a gente tem uma mente muito pequena, a gente pensa assim, mas eu vou guardar R$ 5, R$ 20, isso vai fazer diferença na minha vida? Quando? Você tem que entender que quando você começa, mesmo do pouco, do pequeno, você começa a criar estímulo, tá? Então assim, é uma coisa que eu falo para vocês porque eu me imaginava dessa forma, eu falava, meu Deus do céu, que diferença você vai fazer? Mas faz sim, gente, e principalmente quando você vê que aquele valor que você colocou lá, ao invés de você estar devendo ele, aquele valor tipo aumentou pouquinho, mas se você colocar mais, aquilo vai aumentar um pouco mais. Então assim, isso se torna um pouco ambicioso, uma ambição boa, digamos assim, porque isso vai lhe dar estímulo para você continuar, certo? Eu falo isso para vocês, gente, porque uma das coisas que mudou a minha vida foi eu começar a me tratar como prioridade. Eu não vou colocar numa reserva financeira se sobrar, porque não vai sobrar. Então eu me priorizo, eu preciso colocar naquela reserva financeira, ou que seja 10, 5, R$ 15, não importa. Eu comecei a me tratar com prioridade e foi isso que fez com que minha vida mudasse. Fez com que eu conseguisse pagar todas essas contas, me livrar dessas contas que me tiravam o sono, tá? E assim, uma das coisas que eu falo pra vocês, vai fazer a planilha da maneira que eu ensinei pra vocês, mas é o seguinte, você não vai pagar todas as contas para depois você colocar o valorzinho lá na sua conta. Você vai se pagar primeiro, porque você é a prioridade, tá? Se você não pensa em você, você vai pensar em quem, tá? Você tem que colocar isso como uma prioridade. Então isso é a virada de chave. Você vai ter que pensar mais em você nessa questão. Você vai pensar, ao invés de você ir comprar uma coisa supérflua que vinha ali no seu pensamento como, mas aquilo é uma
uma dopamina, né? É uma coisa que vai ali lhe fazer feliz por um momento, mas depois vai vir um arrependimento de você pensar, poxa, isso poderia ser evitado, né? Antes eu achava assim que, não importa, a gente não vai... Eu achava que era esse ciclo vicioso de tipo, dever comprar, pagar a conta, ficar... Enfim, né? Depois que eu aprendi isso, gente, isso foi assim, uma das diferenças mais interessantes da minha vida financeira, na verdade. Porque assim, hoje eu vejo o quanto isso foi necessário. Sair da zona de conforto foi necessário, não que eu estava vivendo de uma maneira boa, mas assim, às vezes você acostuma, como dizem as pessoas, às vezes você acostuma a sofrer, tá bom? Mas eu vou parar por aqui, gente, porque eu falo demais, tá bom? Peço a vocês que, se vocês gostaram do vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa começar do zero hoje, tá? Comece hoje. Abra aí já a sua conta, coloque 5 reais, 10 reais, o que você tiver, tá bom? Pra poder você mudar a sua vida financeira e depois você vai vir aqui me agradecer, que eu tenho certeza, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Forte abraço. Espero vocês nos próximos vídeos. Tchau!